num estado de sabedoria, que ele reconhece que essa sabedoria não é dele, não é propriedade dele, mas que vem de Deus para ele, e ele é um receptáculo dessa sabedoria. E quando ele perde essa condição de sabedoria, que ele prevarica e come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele começa, a serpente diz assim, e sereis como Deus, vendo o bem e o mal, os seus olhos serão abertos, né? Então é o homem querendo ser Deus. E é o que a gente vê muito hoje em dia, o homem querendo ser Deus em vários momentos da sociedade. E a igreja não deixa de ser diferente, porque a igreja é também composta por homens, né? Eduardo, tem aqui uma pergunta do André Soares, de Garapé Sul, dizendo assim, como é que a gente pode confiar realmente nesse estudo, né, que você está colocando aqui, e nas palavras do Swedenborg, se em alguns momentos ele desmente a própria Igreja Católica? Quer dizer, para o André está sendo difícil e a própria Bíblia acreditar nisso. Se bem que acreditar é uma questão de ter fé ou não ter, acredita-se ou não, né? Certo. Então eu vou juntar essa pergunta à tua primeira e pergunta. E aí também tem outra coisa, que é a Aldineia Cunha pelo Twitter, que quer saber sobre a palestra, quando vai ser, o horário e o local e tal. A palestra que você vai fazer amanhã, né? Isso. Aí, se você puder colocar o endereço, que eu não tenho o endereço de cor, mas é amanhã às 10 horas da manhã. Às 10 da manhã, na Generalíssimo Furtado, 2056, esquina com a 14 de abril. Conselheiro Furtado, olha isso. Conselheiro Furtado. Então, respondendo a pergunta de quem mesmo? Aqui a Andréa já perguntou o endereço e o local amanhã, e Andrei Soares. Andrei. Então, toda a igreja, ela tem um começo, meio e fim. Ela é uma dispensação religiosa que é suscitada pelo Senhor para fazer uma ligação entre o céu e a terra, né? Ela começa na caridade e na fé, ela tem as duas coisas, bem e verdade. Ela faz uma união entre o pensamento racional e o pensamento afetivo do homem, a vontade que ele tem de fazer as coisas. E com o tempo, toda a igreja, toda a instituição, muitas vezes até os países, uma empresa, ela começa uma geração, né? Depois vem outra geração, aí outra geração, de repente, ela morre. E assim acontece também com as igrejas que são instituídas. Mesmo que hoje o catolicismo seja ainda forte, né? Mas enquanto doutrina, ele já não tem mais o princípio do verdadeiro cristianismo que está lá no período dos apóstolos, que se estendeu até por volta do ano 300. Qual é a igreja que tem? É a nova igreja? A nova igreja... Que é a igreja, então, que você faz parte dessa nova igreja, isso? Exatamente. Que é uma igreja fundada onde, em que circunstâncias, quando? Certo. Só para a gente entender melhor. Depois que Swedenborg faleceu, algumas pessoas encabeçaram, né, pegaram essa obra e começaram, então, se reunir em comunidades e arranjar uma estrutura para poder publicar os livros, né? Porque na época de Swedenborg ele publicava com dinheiro dele mesmo, que era de herança, ele era uma pessoa rica, né, de herança materna, e depois então as pessoas vieram e foram juntando, né? Então surgiu a primeira igreja na Inglaterra, né? Depois ela se ramificou para os Estados Unidos, né? Hoje ela existe na África, na Ásia, em cerca de... Com esse nome de Nova Igreja? Nova Igreja, chamada Igreja Geral ou Nova Igreja. E ela, na verdade, a Nova Igreja também não tem... ela também está dentro desse contexto. Ela não tem as verdades absolutas, porque ela é feita por homens. Você tem uma doutrina que nós cremos ser a doutrina original, genuína, e que deve ser resgatada, né? Mas... por exemplo, nós estamos lançando a igreja aqui no Brasil, ela já existe no Rio de Janeiro há mais ou menos 100 anos, né? Agora nós temos uma unidade em Curitiba, tem uma unidade em Jundiaí, fazemos palestra aqui, tem em Campo Grande, no Rio de Janeiro também, né? Então ela é um embrião de igreja, mas ela não vai ser uma igreja verdadeira se ela não nascer primeiramente no coração dos homens e nas suas mentes, através do esclarecimento dessas verdades. Lucinha quer fazer pergunta, Jorge quer fazer, pode aproveitar que a gente já está com 3 minutinhos para acabar esse bloco. O Rui, se quiser fazer. Eu quero fazer uma colocação. Eu não sou um homem de fé, muito pelo contrário. Aí eu pergunto, um cientista que tem toda uma pesquisa, por que ele aceita uma ideia de um Deus que
coloca a coisa do pecado original, pecado, sempre pecado. Toda a igreja, toda essa religião é fundamentada no pecado. E aí eu pergunto também, por que ele, historicamente, ele ficou só com Cristo? Tem outros avatares, vamos chamar assim, como Buda, que tem um outro pensamento totalmente diferente, que não coloca a coisa do pecado. Certo. Ele coloca, sim, o desprendimento. Aí eu acho isso, Buda, muito mais refinado como uma mensagem. Eu não desvalorizo Cristo. Cristo era um subversivo na época, em frente aos romanos e em frente a Israel. Mas eu coloco a pergunta a esse cientista, por que ele não pesquisou outras coisas, outras religiões como o de Buda, só uma citando. Certo. Ou na Grécia, Zeus e toda aquela cultura, né? Ele pegou uma cultura, ele pegou uma... Da mitologia, né? Tá, eu vou responder. Na verdade, eu precisaria de mais um programa inteiro para responder todas essas questões, né? Mas é interessante, se você ler a obra do Swedenborg, ele fala dos maometanos, ele fala dos orientais, ele fala dos africanos, porque isso é 250 anos atrás, né? Ele, por exemplo, o Gandhi tem uma frase que ele diz assim, eu creio genuinamente no vosso Cristo, mas não no vosso cristianismo. Gandhi fala isso, né? Nós entendemos perfeitamente isso, porque Swedenborg, nessa obra mesmo, Divina Providência, ele contempla toda essa sua pergunta. Porque, por exemplo, existe um céu para os maometanos, existe um céu para os cristãos, existe um céu para os reformados, existe um céu para os católicos, ou seja, e a questão do pecado é assim, ele desmistifica inclusive o pecado. Vamos supor, ele fala assim, o homem, qual é a diferença do homem bom para o homem mau? A diferença é que o homem bom, quando ele faz uma coisa que é errada, ele se arrepende, ele se sente dolorido, ele quer consertar. O homem mau não. Ele faz uma coisa, ele não está nem aí, ele não se preocupa, aquilo não vai infringir a consciência dele. Entende? E Swedenborg aborda essas questões assim, de uma maneira magistral, só que precisa ler as obras dele para poder entender melhor o pensamento, né? Lucinha quer perguntar? Não, estou só ouvindo e aprendendo aqui. Rui também quer fazer mais alguma pergunta? A última pra gente... bem explicado, assim, eu acho que seria interessante repetir onde vai ser a palestra, né? Você amanhã vai fazer às 10 horas. Às 10 horas, vai ser quanto tempo de duração a palestra? 1 hora, 2 horas? Olha, começa às 10 horas, eu vou fazer uma introdução, né, assim, explicando sobre a Divina Providência, a atuação do governo do Divino Amor e da Divina Sabedoria na vida do homem, na salvação dele, né? E aí depois pessoas... você vai entrar na obra do... Isso, as pessoas podem fazer perguntas à vontade, como se fosse aqui. Né? Eu tenho mais uma pergunta rapidinho antes do intervalo. A palestra é amanhã às 10 horas da manhã, Conselheiro Furtado, 2956, esquina com a 14 de abril. A nova igreja, né, que é essa igreja fundada sob as bases do Swedenborg. Ela é uma igreja, que moldes ela professa essa fé? Ou seja, vocês têm uma hierarquia como tem a igreja católica, padre, sacerdote, papa, quer dizer, como é que é a estrutura dela? É ministro, pastor e bispo. É uma estrutura simples, né? E que ela precisa ter porque ela vai tratar de pessoas que estão entrando numa entidade, né? Então ela precisa ter essa estrutura. Mas o bispo é um bispo o quê? De uma cidade, de um estado? Como é que ele qual é Nós aqui no Brasil não temos bispo. Isso é uma coisa que tem nos Estados Unidos, né? Então aqui, interessante que nós fazemos diferente, como nós somos um país diferente, com cultura diferente, como o cartunista mesmo colocou. Então nós instituímos assim, que todos nós somos iguais e o Senhor conduz a nós todos. Ou seja... Mas quem ministra como é que se diz? Seria culto? O culto. Isso, nós temos um culto, temos Santa Ministrado Ceia. por quem? Isso, aí temos, por exemplo, o ministro Vicente Nobre, lá em Jundiaí. Eu estou sendo ordenado agora na metade do ano, desse ano, né? Tem o ministro Johnny Villanueva lá em Campo Grande, ele é responsável por Fátima e Campo Grande. Tem o reverendo Cristóvão Nobre, que é o tradutor das obras, que ele mora na Bahia.
e ele traduz diretamente do latim, dos originais para o português. E o reverendo Andy Heilman, que é um americano que vem e faz digamos assim, uma supervisão do nosso trabalho aqui. E ele é uma pessoa muito adiantada, porque ele nasceu mesmo no seio da igreja, mas ele fala mesmo textualmente, a igreja nos Estados Unidos já está corrompida muito, né? Porque eles admitem certas coisas que não são boas. Mas que igreja que está corrompida? A nova? Essa igreja? Não, a igreja católica, não, essa nova igreja? A nova igreja. Isso não é... o sacerdote ele não pode brincar com coisas sérias. Se um administrador de empresa não pode brincar com coisas sérias, se um político não deve brincar com coisas sérias, um sacerdote mais ainda, porque ele cuida das coisas imponderáveis, que estão além do tempo presente, do nosso tempo aqui, porque elas falam de coisas eternas, depois que o homem morre. A vocês não é exigido o celibato? Não, pelo contrário. Esse é um outro dogma que vocês nasceu podem com formar Paulo, família? Né? Claro, é recomendável mesmo, né? Mas não é obrigatório, mas recomenda. Não é proibido? Não, de forma alguma, Ok, Eduardo, eu vou ter que chamar um intervalo agora, você vai continuar com a gente, eu provavelmente viram outras perguntas do telespectador, a gente vai conversar um pouquinho mais, mas eu te agradeço muito por você ter vindo aqui. Eduardo Beirit, pesquisador da obra do Swedenborg, como ele falou para a gente, vai proferir palestra amanhã sobre esse assunto, sobre essa nova igreja aqui em Belém. Nós